O que é que a ciência tem a ver com o desporto? Muito, com certeza, e é isso que vamos saber já de seguida com a José Manuel Constantino, o presidente do Comitê Olímpico de Portugal, que foi o moderador do debate que terminou há minutos sobre ciências do desporto aqui no Centro de Congressos de Lisboa, no âmbito do Encontro de Ciência 2016. Muito boa tarde, Sr. Presidente do Comitê Olímpico. Que desafios foram lançados por parte dos oradores neste encontro no âmbito da área de ciências do desporto? Foi sobretudo focada a importância que o desporto tem para a produção do conhecimento científico, mas também a importância que a ciência tem para o desenvolvimento da prática do desporto. Não apenas sobre a questão da performance desportiva, sobre a questão do rendimento desportivo, mas também em áreas conexas com a atividade desportiva, como são áreas do sistema de saúde e do sistema educativo. E, portanto, foi feita uma espécie de roteiro sobre os contributos que o desporto pode dar e sobre a importância que o desporto tem como objeto de análise e de trabalho científico. Saíram daqui algumas pistas, algum documento para traçar caminhos para o futuro? Não propriamente um documento, não propriamente pistas, foi feita uma reflexão, enfim, em termos gerais, mas da qual resulta, por um lado, a importância em termos sociais, em termos económicos, que o desporto hoje tem nas sociedades modernas e o contributo que a ciência pode dar para o seu desenvolvimento. Recolhendo de resto aquilo que são as melhores práticas de outros países no que concerne a este setor. Atualmente, o Comitê Olímpico de Portugal, de que forma é que a ciência contribui para a modalidade olímpica, para a área olímpica? O conhecimento que produz para aumentar o rendimento desportivo. O rendimento desportivo está muito baseado, por um lado, naquilo que é a predisposição genética, mas depois pelas condições de otimização que o talento dos atletas permite obter. Isto hoje não é possível sem o contributo das diferentes áreas do conhecimento científico, seja a área da fisiologia, da área da química, a área da dietética, a área das ciências sociais, a área da boa governação das organizações desportivas e, portanto, há todo um conjunto de contributos que as diferentes áreas das ciências dão para a otimização do rendimento desportivo e, portanto, o desenvolvimento do desporto é inseparável do desenvolvimento do conhecimento que sobre o desporto é produzido. Temos uma comitiva olímpica a ser preparada neste ano, portanto realizam-se, como todos sabemos, os Jogos Olímpicos 2016 no Rio de Janeiro. Estão 89 atletas já apurados de 15 modalidades, poderão ser mais. Estes atletas, de que forma é que já usufruíram, por assim dizer, já têm consigo incorporado a ciência desportiva? A generalidade das modalidades desportivas tem protocolos de cooperação com os centros de controle e de avaliação de treinos que estão situados nas nossas universidades. E, portanto, há um conjunto de testes de natureza laboratorial e de natureza experimental que são realizados pelas nossas universidades. E o seu processo de preparação, ao longo dos 4 anos, é permanentemente monitorizado por esses centros de investigação. E esse trabalho de monitorização é também um trabalho que é aproveitado pelas próprias universidades para a produção de conhecimento científico sobre o desenvolvimento desportivo. E daí eu há pouco ter falado, por um lado, no contributo que a ciência dá ao desenvolvimento desportivo, mas também o contributo que o desporto dá ao desenvolvimento da própria ciência, em áreas, não tem apenas a ver com o desporto, mas que se desenvolvem em outros setores de natureza social. Nesta área, os comitês olímpicos mundiais estão equiparados, têm ciência ao mesmo nível, ou para nós, Portugal, ainda temos um caminho longo a percorrer para chegar ao nível de outros comitês olímpicos onde eventualmente a ciência também tem um impacto maior do que no nosso país? O que se passa nesta área não é muito distinto do que se passa em outras áreas e, portanto, há países onde temos situações equivalentes, há países onde temos situações de atraso, sobretudo no contexto do espaço europeu, conjunto de outros países que têm já um avanço muito significativo relativamente a estas matérias, quando comparado com Portugal, mas naturalmente que isso não é distinto, repito, daquilo que se passa em outras áreas sociais. O nosso trabalho é de reduzir esse afastamento e procurarmos, na medida das nossas possibilidades e dos meios que temos à nossa disposição, podermos acompanhar a evolução de toda a produção científica que é realizada em outros países. Os nossos atletas olímpicos vão, por exemplo, tecnologicamente, nutricionalmente, preparados ao nível dos restantes atletas olímpicos?
Eu diria que em relação a alguns países sim, em relação a outros estão mais avançados, porventura com algumas diferenças, mas isso, enfim, a competição não é propriamente uma competição entre iguais, porque, ainda que formalmente o seja, porque as condições que os diferentes países colocam ao desenvolvimento das potencialidades e do talento dos atletas é naturalmente distinta, mas enfim, nós somos o país que somos, temos os recursos que temos é que saber aproveitar bem e procurar, na medida do possível, permitir aos nossos atletas que as condições que lhe colocamos à sua disposição não sejam os fatores diferenciadores do ponto de vista do rendimento desportivo e, portanto, tanto quanto possível, seja o talento que os diferencia e não as condições que os países oferecem. Muito obrigada, professor José Manuel Constantino, presidente do Comitê Olímpico de Portugal, o comitê sob o qual irão recair todos os olhares a partir de agosto, quando começarem os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Aqui, gentilmente, explicar-nos o que aconteceu no painel Ciência aplicada ao desporto, que terminou há minutos e que é praticamente um dos últimos painéis antes da sessão plenária de encerramento do Ciência 2016. Obrigada.